Agora eu vou entrar na sua segunda pergunta, que é uma pergunta muito relevante. Revalidar ou transferir? O que é realmente mais indicado? A primeira questão, o que eu quero dizer, e para mostrar a postura que o MEDS tem em relação ao aluno do exterior, em relação ao médico formado no exterior, eu tenho vários colegas formados no exterior, vários. Eu tive colegas na residência médica, eu fiz uma residência médica num hospital muito bom de Belo Horizonte, que é o Hospital Militar, fiz a residência lá. Tive colegas do exterior que vieram e já tinham revalidado, fizeram residência, muito bons de serviço. O meu pai, ele foi operado no hospital e foi seguido por um cardiologista formado na Bolívia. Meu pai foi muito bem conduzido, mudou completamente a qualidade de vida dele, a cirurgia que ele fez. Um dos avanços mais importantes da medicina, que foi a idealização das próteses biológicas através de tecido de porco, foi feito dentro dessa equipe com um papel fundamental. Estava um boliviano formado na Bolívia e que aplicou sua medicina aqui no Brasil. Então, tenho absoluto e total respeito. Então, a questão do Revalida para a gente aqui no MEDS e a questão da transferência é uma questão individual, não nossa, sua. O que você espera do Revalida e o que você espera da transferência? E quais são os fatores externos que influenciam mais na dinâmica do Revalida e da transferência? Qual processo é mais resiliente diante das intempéries políticas, econômicas, diplomáticas? Quem que é mais resistente? É a transferência ou é o Revalida? E a gente tem case anterior que testou a resiliência desses dois processos? Temos. Não só temos como estamos, né? Porque o mundo ainda não saiu do estado de pandemia. A gente ainda está dentro do critério de pandemia. O mundo ainda preenche critério de pandemia. Durante a pandemia, o que a gente observou? O Revalida parou. O Revalida ele é vinculado a instituições públicas. As instituições públicas elas demoraram pra caramba para voltar às suas atividades presenciais. Até pouco tempo atrás, alguns meses, 4 meses, sindicatos professores ainda estavam contestando a volta das aulas presenciais em instituições públicas. Tudo que é público, e a gente sabe, eu não estou cometendo aqui nenhuma gafe ou nenhuma impertinência, tudo que é público é mais moroso, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Tudo que é público é lento, é mais lento. Essa é uma regra, né? Não, obviamente, tem funcionários públicos que são excepcionais, mas mesmo o funcionário público excepcional, ele cai no sistema, ele depende de outros. E às vezes o sistema público ele não flui como nós gostaríamos. O Revalida, a transferência permaneceu e, pasme, inclusive em faculdades públicas. As mesmas faculdades públicas que poderiam aplicar o Revalida, poderiam abrir o processo de Revalida, não abriram, mas a transferência abriu. Nas faculdades particulares, a transferência se manteve. O que houve foi mudança de processo seletivo. Muitos processos que eram presenciais se tornaram online. Alguns processos que faziam prova solicitaram nota do Enem para depois voltar a fazer prova de novo. Alguns processos que eram prova fizeram análise curricular para voltar a ser prova de novo. Então a transferência durante a pandemia mostrou muito mais resiliência. Vamos lá, mais um case. No último governo, antes do governo anterior, né, do governo 2018/2022, no governo anterior, na gestão anterior do governo, quando foi administrado pela OPAS e pelo governo brasileiro a entrada do mais médicos no Brasil, houve uma grande pressão das instituições médicas para que houvesse uma compensação. Olha, você está trazendo médicos de Cuba ou de outros países, você precisa preservar o mercado médico brasileiro. Como você vai fazer? Revalida? A transferência se manteve, tanto em faculdades públicas quanto em faculdades particulares. Então, a resiliência do processo de transferência é muito maior do que a resiliência do processo de revalidação. Em cima do processo de revalidação, existe oposição. Mais uma vez, um fator externo. Em cima do processo de transferência, não existe oposição. Quando, durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro, gente, sem opinião política, tá? O MEDS é apolítico, o que estou falando são fatos. Durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro, na época da gestão da saúde pelo ministro Mandetta,
O ministro Mandetta, ele tentou ampliar o Revalida para faculdades particulares. Olha para você ver, durante um momento pandêmico, a gente estava no olho do furacão, a gente estava naquela contabilidade mórbida que, infelizmente, todos os dias a gente via na televisão, do número de óbitos no Brasil. Ou seja, existia um cenário que poderia mascarar pra caramba essa medida, e essa medida não passou, que era colocar também a possibilidade de faculdades particulares revalidarem. Ela foi vetada. Por quê? Porque as instituições médicas, elas estão de cima do Revalida. Transferência tem oposição? Nenhuma. Revalida tem oposição? Todas. Quem é opositor ao Revalida? O Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais de medicina, os sindicatos médicos, os próprios médicos brasileiros. São coisas pessoais? Não. É uma questão mercadológica, né? Então, o Revalida, ele é mais frágil que a transferência. A transferência, por todos esses fatores externos que eu acabei de citar, ela nunca foi afetada por nenhum deles. Já o Revalida, ele é sempre frágil. O Revalida, ele oscila em número de oportunidades. No próprio governo atual, no seu mandato anterior, quando do Mais Médicos, o Revalida caiu. Se uma faculdade pública ela sofre por perda de verba, o Revalida cai. A transferência normalmente permanece. Então, a minha opinião sobre transferência e Revalida, ela é pragmática. O Revalida ele é mais frágil que a transferência. Ele não é pior, ele não é melhor, ele é um caminho justo, é uma prova dificílima. Eu já fiz prova do Revalida, óbvio, aqui no MEDS a gente já se organizou para preparar para o Revalida, é algo que está dentro do nosso planejamento a longo prazo. Então, conheço a prova do Revalida. A prova do Revalida é mais difícil do que a prova que eu fiz para passar no Hospital das Clínicas na residência. Não fiz lá no Hospital das Clínicas, mas fui aprovado no Hospital das Clínicas na residência. Mais difícil que o Hospital das Clínicas da UFMG, certo? É uma prova que, salvo engano, ela te limita o número de vezes que você pode fazer a prova prática, né? A transferência você pode fazer até no 12º período. Então, eu vejo a revalidação tanto por questões internas, a sua própria prova, 2 etapas, uma prova prática dificílima, e fatores externos como um processo frágil, perto da transferência. Justíssimo, também não, prova muito difícil, mas que com certeza coloca bons médicos no Brasil, sem dúvida, para passar por uma prova prática dessa, para passar por uma prova teórica dessa. Poxa, é indiscutível, né, que é uma pessoa extremamente estudiosa e tranquila. Mas é muito frágil. A gente está hoje em 2023, vai acontecer o Revalida INEP em março, mas a gente não tem a menor ideia como vai ser em 2024. A transferência a gente sabe que a gente vai ter. Agora, o Revalida, a gente não tem a menor ideia. Qualquer fator externo mais contundente que aconteça, o Revalida ele é afetado. E isso sempre aconteceu na história do Revalida e da transferência, essa comparação. E a gente está há bastante tempo no mercado. Então, você tem que verificar aquilo que você também suporta do ponto de vista emocional. Não é, se você tem a impressão, às vezes, que você está construindo, né, não o seu conhecimento, mas o seu futuro num castelo de areia, se você tem a impressão que o Revalida ele pode trazer para você esse final, pensa na transferência. Se você está convicto, o Revalida para mim é algo natural, eu estudo no exterior e no final eu vou revalidar, invista no Revalida. Você é totalmente capaz, depende só de você. Tem várias plataformas que são sensacionais para te preparar, né? Então, é isso que você tem que pesar. O que é melhor para você? O que você suporta emocionalmente? Você finalizou o seu curso no exterior. Você vai ter que ter um tempasso para solicitar documentação, em média só para isso 1 ano. E a média de aprovação no Revalida em torno de 3 anos. Você vai ficar no exterior ou você vai ficar no Brasil num limbo. Sou médico, sei pra caramba, podia estar trabalhando num lugar até muito melhor do que médicos que formaram no Brasil, e isso é verdade. É verdade. E não tô, porque eu não tenho meu CRM. Você vai suportar isso? Ficar 3 anos aqui se preparando? Então você tem que fazer essa mediação entre os fatores externos do Revalida transferência, os fatores internos do Revalida e o fator pessoal, aquilo que você vai suportar emocionalmente, porque você vai ter que estar bem, porque você vai ter que estudar pra caramba.
tá? E a transferência tem a grande vantagem, você transferiu, você terminou, em 5 dias está com o seu CRM em mãos. Perfeito? Eu tentei ser o mais imparcial possível, porque eu acho que é o mais justo para quem está assistindo, para não trazer terror. Tem pessoas que trazem terror em relação à revalida, isso não é legal, tá? A gente não deve fazer isso com ninguém, porque eu já passei por vestibular de medicina, por transferência, por obtenção, passei em boas residências e eu me senti, às vezes, em alguns momentos, bastante tenso em relação ao meu objetivo. A gente não deve fazer, a gente tem que ser racional. A gente tem que pesar os nossos objetivos e ser racional e principalmente nos colocando como variável. Porque o maior adversário que a gente vai ter sempre em qualquer objetivo que a gente tem na vida somos nós mesmos. Então não deixe de se colocar nessa equação quando você for escolher a transferência ou a revalidação. Se você for graduado, for escolher a obtenção ou entrar para o vestibular, se coloque nessa variável, que no final a pessoa que você vai enfrentar é você. Sua capacidade de lidar com a pressão, sua capacidade de lidar com a necessidade de disciplina e a sua bagagem acadêmica. Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação com um amigo que pode gostar de saber de tudo isso que a gente falou aqui agora.